Acho que estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Vamos esperar mais um pouquinho para ver se o pessoal está entrando aí. Esperar um pouquinho mais. O pessoal está nos assistindo aí pela ferramenta do Facebook. Acho que estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Vamos esperar mais um pouquinho para ver se o pessoal está entrando aí. Esperar um pouquinho mais. Estou ouvindo um eco. Estamos ao vivo. Vamos esperar mais um pouquinho. Isso. Então, o pessoal está entrando aos poucos. A gente já tem o pessoal aí, Marcelo Paz, Tese Delpino, Alexandre da Costa Peixoto, todos nos assistindo. Muito obrigada por estar aí conosco. Bom, pessoal, eu vou me apresentar aqui para vocês. O meu nome é Magali. Eu sou analista de relacionamento aqui do Cindy Lojas Porto Alegre. E hoje a gente vai falar um pouquinho dessa importância de analisar os dados e as informações do crédito para manter a segurança hoje nos negócios, né, do nosso empresário. Hoje nós estamos aqui com nossos parceiros da Serasa Experian. A gente está com o Felipe Segrete de Anzambuja. O Felipe é gerente de soluções de crédito do Serasa, especialista em ida ao mercado. O Daniel Praça, que ele é o gerente hoje de multicanais. E também hoje quem está me acompanhando aqui nessa live é a Cristiane Lobato, que é a nossa consultora aqui de relacionamento do Cindy Lojas Porto Alegre. Pessoal, estamos todos então hoje aqui para falar então um pouquinho isso para você sobre essa segurança no seu negócio. O objetivo é um bate-papo, que a gente vai bater um bate-papo aqui à tarde, apresentar um pouquinho para vocês os benefícios, né? Para vocês contarem com a ferramenta dessa consulta, tirar algumas dúvidas que ainda vocês possam ter. Bem importante vocês estarem participando conosco, podem deixar os seus comentários aqui para nós, para a gente dar perguntas, comentários. Vamos batendo esse papo hoje nessa tarde. Bom, vou pedir então para cada um se apresentar um pouquinho. Felipe, Daniel e Cris, podemos começar aí pelo Felipe. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. E Felipe pode se apresentar para a gente. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo bem por aí? Eu sou o Felipe, sou gerente de soluções lá da Serasa, de concessão de crédito, tá, para pessoa física. E a gente veio aqui hoje trazer um pouquinho para vocês da importância do uso dos dados, do uso dos produtos da Serasa para fazer a concessão, para fazer vendas com mais segurança e com menos riscos de inadimplência. É isso aí. Legal. E eu sou o Daniel Praça, também trabalho na Serasa, trabalho que nem com os canais de ida a mercado voltados para o PME, e mais especificamente aí nas parcerias com entidades de classe, sindicatos, estão auxiliando vocês, os associados, a encontrarem as melhores soluções de apoio aos negócios de cada um. Legal. Boa tarde a todos, eu sou a Cristiane Lobato, sou consultora de relacionamento e novos negócios do Cindy Lojas de Porto Alegre. Mais uma vez é uma satisfação estar aqui com todos vocês, em mais uma live onde a gente está apresentando os nossos produtos comerciais e hoje com o nosso mais novo parceiro, Serasa. Vamos bater um papo agora à tarde para a gente conseguir esclarecer para vocês quais são os produtos, os serviços que a gente vai estar oferecendo com essa parceria que promete muito com o Serasa. É isso aí, Cris, isso mesmo. Então, o Serasa, então, ele é um mais novo convênio aqui do Cindy Lojas Porto Alegre. Então, a gente vai falar um pouquinho. O Felipe, ele preparou um material bem interessante para a gente poder falar um pouquinho. Pedir para a nossa equipe técnica compartilhar para a gente esse material. O Felipe vai, então, abrir, então, a nossa live falando um pouquinho, então, dessa segurança do negócio. Que todo mundo aí, pessoal, sinalizar para a gente se está todo mundo assistindo a apresentação, está tudo certo. Sim. Bom, Felipe, então tá tudo ok. Felipe, daí se tu quiser ir passando só aí falando aí para a nossa equipe técnica, vai te auxiliando aí por trás das câmeras aí. Então agora é contigo e a gente vai interagindo, o pessoal que quiser comentários, deixar algum comentário para a gente, fazer alguma pergunta. Pessoal, estamos à disposição, podem ficar à vontade para interagir conosco. Legal. Como a gente já fez as apresentações, acho que a gente já pode pular para o terceiro slide, né? O primeiro slide era o de boas-vindas. Então, pessoal, a gente sabe que o mercado está mudando, né, e está se adaptando a esse novo normal, né, com
a crise que a gente passou do coronavírus, né, a quarentena, toda a mudança que a gente teve no cenário econômico no Brasil, e isso está gerando um ambiente de transformação para as PMEs, né, que precisam mudar seus processos e metodologias para se proteger, né, e ter foco em conseguir garantir cada vez mais vendas. Pode passar o slide, pessoal. E nesse cenário de transformação, é um momento que a gente precisa garantir que as vendas sejam mais seguras, né? Porque os consumidores e as empresas estão num cenário mais fragilizado economicamente, né? Com o aumento do desemprego, a diminuição da média da renda do brasileiro. Então, a gente precisa garantir que essas vendas sejam mais seguras, a gente precisa encontrar novos modelos de atuar no mercado, né? Para conseguir rentabilizar o negócio de uma maneira diferente, porque a gente sabe que o negócio ele acaba mudando também, né? Ele acaba se transformando também, e a gente precisa começar a explorar ambientes mais digitais, né? Então, com esse negócio do distanciamento social, a gente vê que esse rumo do digital ele tem sido cada vez mais forte. Pode passar. E, Felipe, só pegando um gancho assim que tu está trazendo aqui, e como também é importante a gente trazer isso também para o pequeno, né? Dar esse suporte para o pequeno que às vezes não tem tanto essa vivência na área digital, assim, e trazendo para ele que o quanto ele pode, né? E deve fazer essa adesão ao mundo digital. Exato, exatamente. Eu acho que assim, hoje em dia, quem demorar mais para ir para o mundo digital são os que vão ficar para trás. Então, assim, quem quer sair na frente hoje em dia tem que começar a se mobilizar e ir para esse mundo digital. E também, para ir para esse mundo digital, precisa analisar cada vez mais dados, né? Precisa utilizar cada vez mais de fontes que ajudem a entender o perfil do consumidor, o perfil das empresas com que vocês trabalham, né? Então, acho que isso é muito importante para conseguir começar a adentrar nesse mundo digital e começar essa transformação de maneira mais segura e mais eficiente, né? E aí fica uma provocação, né? Como que está o ciclo de negócio da empresa de vocês? Vocês olham para todo o ciclo do negócio, né? Pode passar o slide, pessoal. Então, a gente sabe que uma empresa, né? A gente tem 4 etapas primordiais, né? Numa concessão, numa venda. Então, como a gente prospecta os nossos clientes? Então, quem é o nosso público-alvo? Quem são as pessoas que a gente quer ofertar o nosso produto, né, ofertar o crédito ou vender o nosso produto, né, porque a gente pode prospectar o cliente, muitas vezes a gente pode prospectar um cliente errado, um cliente que não está no perfil que a gente deseja, e isso acaba a gente acaba perdendo eficiência, né, na prospecção e gastando mais dinheiro com um cliente que muitas vezes a gente não vai converter, né? E quando a gente vai converter esse cliente, né, na hora de fazer essa conversão, na hora de conceder esse crédito ou de fazer essa venda, a gente precisa fazer isso com segurança, né? Então, como a gente analisa os dados dos nossos fornecedores, dos nossos clientes, dos nossos consumidores, né? Isso é uma coisa primordial. Então, são todas questões que a gente vai responder aqui à medida que passar essa apresentação, né? Depois que a gente converteu esse cliente, esse consumidor ou essa empresa, como a gente vai monitorar para saber se ele ainda está dentro da nossa política, né? Se ele ainda é um bom cliente, se ele é um cliente que ele pode se tornar inadimplente no futuro próximo, né? Um cliente que ele pode dar o calote mesmo no futuro próximo. Como que a gente faz a gestão dessa nossa carteira de clientes e fornecedores? Uma manutenção seria, né? De maneira inteligente, utilizando dados para isso. Exatamente, uma manutenção da nossa carteira de clientes. E depois, para aqueles que se tornaram inadimplentes, né, como que a gente vai cobrar esses clientes, né? Porque até para cobrar tem a hora certa, né? Muitas vezes a gente pode gastar dinheiro com uma política de cobrança e ela não é efetiva, né? Porque às vezes a gente cobrou na hora errada. Então, até para isso tem os seus detalhezinhos. Pode passar de slide, pessoal. E hoje, só pegando um gancho aqui, Felipe, no que tu traz, a gente pode... A gente tem, por exemplo, canais de formas gratuitas. A gente pode encaminhar um e-mail de cobrança, um WhatsApp com uma informação, informando que não identificamos o pagamento, enfim. Então, tem outras ferramentas que também podem auxiliar, né, nesse momento, o nosso lojista, né, para poder fazer essa manutenção da carteira dele, essa cobrança, e trazendo informações do cliente para o lojista, né? Exatamente. É um ótimo ponto que você trouxe, Magali. E assim, a gente vive um novo contexto de mercado também com a chegada do cadastro positivo, né, pessoal? Então, o cadastro positivo
é uma lei que ela mudou o ano passado, né, ela sofreu uma alteração, e desde o ano passado, as empresas que trabalham com dados, né, os birôs de crédito, eles vêm recebendo informações do cadastro positivo de toda a população brasileira, né? Então, é uma regulamentação que antes a gente recebia os dados só de quem aceitava compartilhar os dados, e a partir da mudança da regulamentação a gente passa a receber esses dados de todo mundo, né? Pode passar de slide. E aí, assim, a gente quer saber, né? Putz, legal, cadastro positivo, todo mundo está falando de cadastro positivo, mas o que é o cadastro positivo, né? Muita gente ainda não está habituada com o cadastro positivo e tem algumas dúvidas. Então, pessoal, antigamente, né? Vamos falar um pouco do passado também. Quando a gente olhava dados de consumidores e empresas, a gente olhava dados de inadimplência, né? Dados de comportamento, de consultas, dados de comportamento de crédito, mas a gente não olhava a parte da adimplência, né? A gente não olhava o bom pagador, a gente não olhava como ele estava pagando os compromissos dele, né? Então, com o cadastro positivo, ele nada mais é do que um histórico de todos os pagamentos que as pessoas físicas e jurídicas fazem. Então, por exemplo, cartões de crédito, cheque especial, utilities como água, luz, etc., telecomunicações como celular, por exemplo. Então, a gente tem uma infinidade de indústrias, né, e de setores que eles podem enviar as informações para o cadastro positivo, e aí a gente sai um pouco do setor só financeiro, né, não é só financeiro, e a gente passa a ter um histórico de como essa pessoa paga e como essa pessoa honra os seus compromissos, né? E com todos esses dados, quando a gente soma isso com os dados que a gente já tinha antigamente no mercado, a gente tem uma visão completa, né, do consumidor e uma visão completa das empresas. Pode passar o slide, pessoal. E aí, o cadastro positivo ele vai causar diversos impactos na economia do Brasil, tá, pessoal? Então, a gente sabe que a gente está num cenário de recuperação de uma crise, né, do coronavírus, e o cadastro positivo ele chega nesse momento e ele vai ajudar muito na recuperação desse mercado, tá? Porque com mais informação a gente consegue incluir pessoas, incluir empresas, né, no mercado de crédito. Então, pessoas que antes não conseguiam um crédito, não conseguiam aumentar o seu poder aquisitivo, porque não se tinha informação dessas pessoas no mercado, né? Agora essas pessoas passam a ter informação, essas empresas passam a ter informação, né? E com isso a gente projeta aí uma injeção de 1,3 trilhão de reais no mercado de crédito em um período de 10 anos, né? E uma grande redução das taxas de juros e também dos níveis de inadimplência, tá? Pode passar, pessoal. E aí, qual o resultado que vocês podem esperar, né? Vocês, associados do Sim de Lojas, o que vocês podem esperar ao utilizar dados do cadastro positivo, né, combinados com os dados já de mercado que já existiam, que são os produtos que a gente vai contar um pouquinho mais para vocês no detalhe, já, né? E o que vocês podem esperar disso, né, ao utilizar esses produtos? É fazer uma venda, né, com menos risco, é ter muito mais aprovação, né, no seu negócio, então você deixa de negar o crédito ou a venda para aquele cliente que antes você olhava só por um lado, né, agora você está olhando ele de maneira completa, então você consegue rentabilizar melhor o seu negócio, melhorar a sua eficiência operacional, né, então quanto mais dados você tem, melhor você consegue segmentar os seus clientes para saber quais ações tomar com cada tipo de cliente. Então, é um novo cenário, né, com mudanças do consumidor, mudanças do consumo por conta de tudo que a gente está vivendo. E mesmo assim, você pode esperar tudo isso, né, e ainda reduzir seus níveis de inadimplência, né? Então, ter muito menos risco na operação. Pode passar, pessoal. E aí uma informação importante, né? As informações de mercado, elas são extremamente importantes, mas quando elas são combinadas com as informações internas de vocês sobre o comportamento do teu cliente, elas ficam muito mais poderosas, né? Então, nem só para um lado, nem só para o outro, né? Então, é importante ter as suas informações, né? O que você já conhece do seu cliente é importante, mas é muito importante ver o que o mercado também conhece do seu cliente, né? Porque isso traz uma visão extremamente poderosa e muito mais completa de quem é aquele consumidor, de quem é aquela empresa. Pode passar, pessoal. Agregar bastante informação, né? Quanto Exatamente. mais informação, melhor, né? A gente sempre diz isso. Exatamente. E aí, pessoal, uma curiosidade aqui, tá? Esse slide é bem rapidinho.
a Serasa Experian ela já era a empresa com o maior banco de dados de inadimplência da América Latina, né? Então, nós tínhamos o maior database, né, o maior banco de dados de crédito de toda a América Latina e também do Hemisfério Sul. E agora, com o cadastro positivo, isso só ficou ainda maior, né? Então, assim, é muito dado, é muita informação que a gente tem para poder criar os produtos que a gente está trazendo aqui em parceria com o Sim de Lojas para vocês. Então, é bem legal, vocês vão ver mais para frente como isso pode ajudar vocês. Pode passar. Aqui eu trouxe só um exemplinho, bem facinho, né? Aqui a gente está falando de Serasa Score. Para quem não sabe, o Score ele é um modelo preditivo que ele vai te trazer uma informação de qual que é a probabilidade daquele consumidor ou daquela empresa se tornar inadimplente nos próximos 12 meses, né? Então, na hora que você vai fazer uma venda, vai fazer uma concessão, você quer saber, putz, eu vou vender para esse cara aqui, mas será que esse cara aqui ele vai me pagar? Então, com o Serasa Score, a gente traz essa informação. É uma pontuação que ela vai de 0 a 1000, né? Então, quanto mais próxima do 0, maiores as chances dele se tornar inadimplente, e quanto mais próximo do 1000, maiores as chances dele pagar todas as dívidas dele, né? Todos os compromissos dele direitinho no prazo e etc. Então, antes a gente tinha um score negativo, né? Olhando só os dados de inadimplência, como eu falei. E aqui eu trago um exemplo, né, das principais informações que compõem o Serasa Score quando a gente olha, e aqui eu trouxe um exemplo prático de um CPF que a gente anonimizou ali, é claro, mas era um CPF que ele tinha uma boa pontuação, né, uma pontuação de 710, mas a probabilidade de inadimplência desse consumidor era de 20%, tá? E a gente olhava que as principais informações que compunham o score dessa pessoa eram as solicitações de crédito que ele tinha, ou seja, quantas vezes ele foi no mercado pedir crédito, né? As participações em empresas que ele tinha, então, por ter mais participações em empresas, né, o cliente ele fica suscetível a ter maiores dívidas e etc. As informações cadastrais, então, por exemplo, a região em que ele mora, a idade, né, o estado, etc. E outras informações, né? Nesse outros entram milhares de informações, imagina que são mais de 4.000 variáveis de crédito quando a gente olha só para o lado de dados de inadimplência, né? Então, é muito dado e aí a gente não dá nem para ficar distribuindo nesses 25%, porque é muita coisa. Mas vocês veem que esse consumidor tinha um score de 710, que é um score relativamente bom, mas uma probabilidade de inadimplência de 20%. E quando a gente coloca os dados positivos desse consumidor nessa análise, né, a gente vê que a gente aumenta muito ali o range de informações as principais informações que compõem, né? Então, você vê que a gente vê as informações de contratos que esse cliente tem parcelados. Então, por exemplo, um financiamento de um carro, uma moto, um apartamento, um cartão de crédito, algo do tipo, contratos rotativos, né? Relacionamentos que ele tem com o mercado. Então, se ele tem cheque especial e não usa, se ele tem crédito no mercado e não usa, né? E aí, quando a gente começa a contar todos esses dados, a gente vê que esse consumidor, na verdade, o score dele era mais alto do que a gente imaginava, né? Era um score de 850, que é um score muito bom. E uma probabilidade, né, de inadimplência super baixa, né, de 8,5%. Então, a gente vê que se antes a gente tinha uma ressalva para fazer a venda para esse cara, agora a gente, olhando para o cadastro positivo, a gente entende que esse cara é um cara que não, realmente ele é um bom consumidor e ele pode ter essa venda, né, e esse crédito de maneira mais segura. Tem uma outra visão, né? Tem uma visão mais segura, mais completa também, né, Felipe? Traz bastante informação, agregou bastante, assim, a gente nota, é uma diferença bem notável, né, de uma consulta com o score, com o positivo e sem o positivo, bem interessante. A gente tem até um comentário aqui do Wagner, que ele adora o Serasa Score, que ele faz o acompanhamento mensal enquanto pessoa física, né? Que a gente o outro lado que a gente fala, né? Que a pessoa física também se preocupa em ter um score, né, bom para ter aprovação boa, enfim, né? Esse nível, não, quando for pedir um crédito, enfim, ter um score bom para poder ter essa aprovação. Isso também é importante, a gente poder acompanhar enquanto pessoa física também, né? Eu estou sempre de olho no meu. Eu tenho um aplicativo da Serasa instalado no celular e estou sempre de olho, sei tudo que está acontecendo lá. Pode ir para o próximo slide, pessoal. Você ia falar, Daniel? Isso, eu ia até fazer um gancho, né? A gente falou de acompanhar o score, muito bem lembrado ali pelo Wagner. Isso é algo que a Experian, desde que chegou no Brasil, já esperava conseguir fazer, e com essa legislação do positivo que nós estamos agora, permitiu deslanchar, que é de ter essa diferenciação melhor, né, dos consumidores pelo score.
E a gente tem mesmo que ter isso, acompanhar, para saber como somos vistos, né, pelas empresas, pelas diferentes empresas e conseguir aproveitar melhor. É algo que, às vezes, em séries, em filmes, a gente acompanha, principalmente dos Estados Unidos, isso é muito comum, as pessoas, às vezes, ali falam alguma coisa, só, vou fazer algo para melhorar, para ter um acesso mais fácil a esse crédito, né. E o Felipe frisou muito bem todo esse diferencial de base, e aí a hora que você está falando de score, só complementando, acho que assim, vale a gente trazer, hoje no Brasil, é a empresa de dados que tem a maior expertise, o maior know-how, já faz 50 anos que opera no Brasil, entendeu? Há quase todo esse tempo trabalhando em cima de modelagens, então agora que a gente tem mais ingredientes, algumas pessoas ali comparam a fazer a sua receita, né? Agora você tem mais temperos ali à disposição para conseguir ressaltar o prato final ali, né? O sabor e tudo mais. E dá para a gente fazer um paralelo também, que antes a gente tinha uma fotografia só, né? Dos dados como está hoje, em termos de inadimplência, de consulta recebida, de dado cadastral, tudo isso que alguns atributos vocês estão vendo nessa tela, e que agora vai ser o filminho, né, de como ele se comporta, tá? Aqui a gente traz um pouquinho como é que a gente se organiza aí na Serasa. Então, a gente tem relatórios mais básicos, intermediários e completos, né? No caso de PF, tem esses nomes, são o Crednet, o Concentre, o Credit Bureau. A gente vai ter um paralelo disso para as avaliações de pessoa jurídica, tá? E eles vão se aplicar em diferentes situações para a necessidade das mesmas empresas. Por isso que nesse convênio, nessa parceria com o Sindlojas, a gente já está levando tudo que a Serasa disponibiliza para o seu PME, tá? E com a mesma flexibilidade. Então, você vai poder optar em cada momento. É claro que, assim, algumas empresas estão começando esse processo, mas tenho certeza que tem gente aí nos vendo que já faz um pouquinho disso, talvez até sem saber, ali em casa, né? Porque você sabe, esse cliente já comprou aqui comigo, ele tem um crédito ainda em aberto, ele está pagando ou não, então ele veio comprar de novo, então eu sei como diferenciar. Antigamente, eu já estou um tempinho na Serasa, a gente falava ali no papel de pão, na caderneta, né? Sim, Hoje, tá todo mundo no Excel, né? Mas tenho certeza que já tem um pouquinho disso, e a Serasa vai ser uma ferramenta poderosa, porque assim, além dos dados cadastrais e de cheques e de inadimplências, que você vê que desde o produto nosso mais básico já tem, quando você fala que nem registro de consultas, a Serasa tem 500 mil clientes entre diretos e indiretos no país, 6 milhões de consultas por dia, então isso é tudo matéria-prima que a gente usa para fazer as nossas soluções, entendeu? Então, eles estão no nosso relatório, eles estão por trás de coisas, por exemplo, né, a que a gente, mais fácil de usar, que dá agilidade nessa análise, por exemplo, que é o score, mas também tem outras informações adicionais que, com o tempo, o pessoal do Sindlojas vai estar preparado para apresentar para vocês, e vocês vão conhecer e saber o momento de usar todos esses atributos, né, que é o que a gente colocou ali como as informações adicionais, e que outras delas também vão usar os dados positivos, essas informações comportamentais, tá? Então, assim, pode falar. Daniel, ali tu tá trazendo aqui pra gente que são 3 relatórios diferentes para consultas aqui de pessoa física, né? E aí, digamos que a gente tenha hoje um pequeno empresário, que ele tenha uma loja onde ele vende vestuário, né? Como ele sabe qual é a melhor consulta para ele realizar neste momento? A gente está vendo ali o Crednet, o Concentre e o Crédito Bureau, né? A gente sabe que cada uma delas tem um valor distinto, né? De acordo com a quantidade de informação que cada uma delas traz, né? A gente tem da mais básica até a mais completa. Como esse empresário, ele sabe a melhor consulta que ele deve realizar? Tá. De maneira geral, tem duas coisas que vão diferenciar bem qual relatório escolher para fazer a consulta e tomar a sua decisão, tá? Que é o valor dessa transação e o prazo que você está pedindo ou que você pode conceder. Isso vai variar um pouquinho de um ramo de atividade para o outro, né? Então, assim, cada um, conforme você vai, as empresas costumam estabelecer uma política com alguns limites, tá?
Então, por exemplo, o crédito, se for uma consulta de um cheque, alguém que está te pagando em cheque, como ele está ali em todos os relatórios, a gente fala o Credinet vai resolver o seu problema naquele momento, tá? E aí a gente vai criando com o tempo, até pelo comportamento, olha, como é que eu decidi para quem eu concedi ou não o crédito e se eu tive problemas ou não, esses limites eles vão refinando, tá? E aí a gente é legal e está preparando as pessoas aí do Cindy Lages para ajudar nessa orientação, mas isso é sempre criado. Então, de uma maneira geral, as PMEs, e principalmente a grande diferença do Credinet, ele só tem informação de protesto, por exemplo, dentro do Estado. Se alguém só opera dentro do Estado, né, então o Credinet, até numa faixa um pouco maior de valor, ele pode atender. Agora, se você tem, principalmente se tem outras unidades em outros estados, ou está numa região próxima ali de fronteira de estado, e as pessoas costumam transacionar, aí no caso no Rio Grande do Sul, seria também ali em Santa Catarina, né? Mas então, assim, aí já vale a pena, pela localidade e pelo prazo, você fazer uma consulta ao Concentre, né, que ele traz informações do protesto nacional, ele vai trazer a ação judicial que essa empresa, que essa pessoa, né, no caso que é PF, tenha, se ela já participou de alguma falência, alguma empresa que foi à falência. Então, assim, aqui no Brasil a gente confunde um pouquinho, né, o comportamento ali, como é que usa o CPF, o CNPJ. Então, assim, como é algo que pode te trazer um risco um pouco maior, você opta por uma consulta, você investe um pouco mais naquela decisão, tá? E também se o cliente é novo ou não, né? E aí a gente vai ter um relatório mais abrangente que o Credit Bureau. Então, assim, um cliente novo fazendo uma compra que é acima da média do ticket do seu negócio, assim, opte pelo Credit Bureau, né? Você vai ter uma segurança maior para fazer, tomar essa decisão e fechar esse negócio. Essas são as principais variáveis, tá, Magali? Mas é um processo mesmo e que tem um aprendizado. Sim, só para complementando. Não, só ia constar que a gente tem esses são os nossos relatórios que o Cindy Lojas está trabalhando. Então, hoje que nós estamos oferecendo para o nosso associado são esses 3 tipos de relatório: o Credinet, o Concentre e o Crédito Bureau. Exatamente. Todos eles têm essas informações adicionais como, né, como opção. Então, às vezes você está no Credinet, dependendo do que você olha, tem alguma pendência, você tem ali opções de ver detalhes dela, por exemplo, tá? Ou você pode, que nem ali, agregar um score que já tem dados positivos, né? Então, isso é muito legal, o score, e tem ali a gente destacou também o histórico de pagamento, PF, que ele mostra as faixas, se aquela pessoa atrasa ou não, se ela sempre paga em dia. Então, essa é uma feature que a gente chama, ela tem um custo adicional. Então, ele pode fazer o Credinet e optar por essa feature, tá? Ou fazer um relatório mais completo e também ter, como eu falei, todas as opções que a gente tem nos canais e todos esses opcionais vão estar à disposição, tá? Exato, muito legal. Uma coisa para complementar nessa parte. Só complementando, né, sobre a política de crédito, é algo muito interessante, né, porque, como o próprio Daniel falou, é algo que você vai aprendendo e vai refinando, né. Então, por exemplo, quando você vai usar o Serasa Score pela primeira vez, né, o cliente ele vai ter lá na telinha, né, a recomendação, né, putz, esse score tá alto, é uma concessão segura, ou esse score tá baixo, não é uma concessão segura, né, a probabilidade de inadimplência é maior, etc, etc. Ele tem uma recomendação. Mas isso muda muito de negócio para negócio, né, porque tem alguns tipos de negócio que as pessoas pagam mais, então são negócios que eles podem assumir mais risco, né? Então, nem sempre, por exemplo, um negócio em que o cara vai usar a nota de corte, né? O associado vai usar a nota de corte, por exemplo, 600, ou seja, todo mundo que tiver o score abaixo de 600, eu não vou fazer negócio, todo mundo que tiver acima, eu vou fazer. Nem sempre isso vai se refletir para outro negócio, né? Então, por exemplo, um outro negócio pode ter uma política de crédito menos restritiva, né? Por exemplo, quem tiver acima de 500, eu já vou fazer a venda, já vou fazer o negócio, porque isso varia muito de negócio para negócio. Então, assim, é algo que é construído, né, aos poucos, e é uma política que ela vai sendo refinada para conseguir extrair cada vez a melhor rentabilização do negócio, né, e cada vez conseguir vender para mais gente, mantendo o nível de segurança e mantendo as taxas de inadimplência, né. Eu acho que esse é o principal.
Legal. Cris, aproveitando que tu falou que a gente tem todos esses produtos aqui hoje dentro do Cindy Lojas Porto Alegre, né? Qual o diferencial hoje que o Cindy Lojas tem, né, para o associado fazer adesão do Serasa através do Cindy Lojas? A gente tem algum diferencial? Temos um grande diferencial que é o não pagamento da mensalidade. Então, o associado Cindy Lojas ele vai pagar somente por consulta, o que é muito bom para isso. Ele não tem essa mensalidade e fica muito mais atrativo para ele ter esse produto do Serasa. Eu acho que hoje muitos dos nossos associados, como são pequenos, de pequeno porte, não têm acesso ao Serasa e agora vão ter. E com essa grande vantagem que é pagar somente por consulta. Isso vai ser o nosso diferencial para estar com o nosso produto Serasa para os associados. Legal, né, Cris? Então pode ser de acordo com o que a empresa poder utilizar, não vai ter aquele valor fixo no mês, né? Se um mês vai realizar uma consulta, vai pagar uma, se realizar 5, paga 5. Então, isso é bem importante justamente para o pequeno, que hoje é a grande maioria aqui, né, de associados ao Cindy Lojas Porto Alegre, que pode ter contar com o Serasa e esse diferencial também. Sim. Se quiser seguir aí, Felipe. Daniel, vamos para os dados de PJ? Isso, pode passar o próximo slide, o pessoal da equipe. Aí. Então, assim, uma tela bem parecida, tá? O Crednet e o Concentra, eles têm os mesmos nomes, e aí você vai optar se vai fazer a consulta a um CPF ou CNPJ, e o nosso relatório mais completo aí no portfólio de avaliação de pessoa jurídica é o relato, tá? Eu até destaquei o relato, ele é inclusive pelas PMEs, nas consultas PJ, ele é o mais utilizado. Por quê? Por essa natureza, assim, quando se faz uma avaliação, que a gente tem aqui, acho que a principal atividade dos associados vai ser o varejo, mas muita gente trabalha no varejo e atacado. Aí é uma relação de um prazo maior, né, de negócio e também de outra ordem de grandeza econômica, né? Exato. Eu até esqueci de complementar, por exemplo, se tem alguém de uma concessionária de veículos, vai usar um produto de maior valor, né? Exatamente. No PF, pelo risco que tem ali. Então, no PJ, o pessoal acaba usando mais o relato mesmo, tá? Por quê? Porque vê essa utilidade do investimento, né? O retorno é maior, né? Inclusive no PJ, a parte de registro de consultas, ela é muito importante, né? Se a empresa tinha uma média ali, recebe 5, 10 consultas por mês, aquele CNPJ que tem outras empresas fazendo, e de repente isso começa a aumentar muito rápido, né? Pode ser um sinal de que ele não está obtendo crédito com outros parceiros e está procurando mais. Essas informações dessas transações entre empresas, o crédito mercantil e de empresas com a Serasa, elas estão por trás também do score, né? Então, uma coisa importante, tanto no PF e no PJ, um detalhe legal, é que tem algumas coisas nos relatórios que vão te permitir uma análise mais ágil, mais rápida, entendeu? Então, esses produtos de maior valor, também a pessoa pode falar, olha, eu vou colocar aqui uma feature que é um limite de crédito de pessoa física, né, ou de o Renda Pro nosso, que vai estar lá, por quê? Porque eu vou olhar aquela informação e vou conseguir mais rápido, já que eu tenho muita coisa aqui no meu dia a dia, tomar a decisão, tá? Então, assim, é bem parecido. Uma coisa que eu não coloquei, serve para PFPJ também, do registro de consultas, acho, do Crednet. Ali ele tem só de quem consulta o Crednet, então está um pouquinho assim, ali você vai ver o comportamento de quem se relaciona com PMEs, no geral. E o do relato, ele vai estar de todas as empresas, instituições financeiras que se relacionam aí com a Serasa, tá? Esse é um diferencial importante desse relatório. Também em PJ, o score tem os dados positivos, a gente tem atributos aí com dados positivos por trás, o que se chama o hábito de pagamento, tá? E a forma da gente definir os momentos de utilizar cada uma dessas opções é parecida, né? Como eu falei, o Crednet realmente acaba sendo para um cliente bem usual seu, né? Porque ele, no PJ é mais comum a gente ter relacionamento de empresas com fornecedores ou clientes de outros estados, então ele fica um pouquinho limitado, então você acaba consultando esse para o cliente que você já está acostumado um pouco na parte de monitorar a carteira, lembra que a gente falou de gerenciar
esse pessoal. Da manutenção, né? Na manutenção. Agora, se ela pede para, mesmo a mesma empresa, pede para aumentar um limite de crédito dela e vai passar ali a sua média, talvez valha a pena você dar uma olhada no Concentre, porque já vai pegar os protestos de todos os estados, né? Vai ter mais informações cadastrais, entendeu? As informações que a gente pega de outras fontes, porque para todos esses produtos, tá? Isso é uma dúvida que alguém pode ter, e pessoal, se tiver dúvida, pode deixar aí para a gente. Tem diferença de quais informações ou da atualização dela, das informações Serasa, de um relatório para o outro? Não. Eles são todos online, tem até as informações daquele minuto que os nossos clientes subiram ou baixaram na nossa base, e é a mesma para todos, tá? Agora, informações de outras fontes, que aí até a gente tem um custo aí de captação, só nos relatórios mais completos é que ele vai ter, tá? E, bom, de PJ era basicamente isso, ele é muito um espelho aí de PF, até para facilitar o conhecimento das pessoas, né, no uso aí desse menu e na sua política e na sua operação de crédito. Tá? E, Daniel, por exemplo, como é que é feita como é que é a atualização dessas informações dentro hoje das consultas, né? Por exemplo, eu posso consultar tanto um CPF quanto um CNPJ de manhã, né, ter alguma informação, e se eu fazer uma outra consulta na parte da tarde, pode ter informações diferentes, por exemplo? É ágil essa manutenção das informações dentro da Serasa? Isso pode ocorrer no mesmo dia, a gente ter diferentes informações de um mesmo CPF e de um mesmo CNPJ? Sim. Pergunta muito boa, Magali, porque anos atrás, até assim, a atualização era diária, mas há muitos anos mesmo, então tinha isso de rodar à noite, né, o processo aí. Na hoje ele é online, então assim, é claro que é mais difícil, mas pode acontecer mesmo de uma consulta de manhã e de tarde ao mesmo documento, ela ter alguma diferença, seja de um registro de inadimplência ou até ali de uma pontuação de score, tá? Aí até o Felipe talvez possa dar mais detalhe, mas assim, muita gente usa as faixas de score, a interpretação do score, que é algo legal que a Serasa tem de diferencial em relação a muitas outras soluções aí do mercado, é uma interpretação que a gente traz. Então, assim, a gente faz isso por faixas, né? Porque aí o score vai de 0 a 1000, às vezes ela pode ter ali uma mudança de algumas unidades, 10, 20, então talvez a decisão não mude, mas muda o resultado ali. É isso mesmo. Algumas informações, então, elas de fato são online, né? E quando a gente fala das informações do cadastro positivo, elas não são online, né? Elas têm um tempo de atualização, que é o tempo do envio dos dados do cadastro positivo, né? Que as empresas fazem com uma periodicidade de uma semana, tá? Mas mesmo as informações que têm o cadastro positivo, por exemplo, o Serasa Score com positivo, ele também tem informações negativas na sua composição. Então, o score ele vai ter uma atualização online, né? Porque se ele tiver alguma alteração em alguma informação, alguma variável de inadimplência, ele vai sofrer alteração. Então, sim, as informações elas podem mesmo mudar. Legal. Só lembrando, pessoal, a todos que estão aí nos assistindo, se vocês quiserem informações ali do Serasa, por exemplo, vocês podem entrar no nosso portal Inspiração, vai ter o link do Serasa lá, que vocês podem falar direto com a nossa consultora Cristiane, que está aqui hoje, e também com os demais consultores que a gente tem aqui no Cindy Lojas Porto Alegre, viu? Podem ficar à vontade. Pode seguir aí, Felipe. Aqui a gente trouxe alguns exemplos, né, de relatórios com score, tá? Então, por exemplo, esse primeiro exemplo, a gente pega uma pessoa que ela tem uma pendência, né, uma negativação ali, um PFIN, de R$84, né? E quando a gente olha para o score, e ali embaixo eu estou trazendo o score negativo dela, tá? Era o score antigo, antes da gente usar os dados positivos. E eu trouxe esse exemplo de propósito, tá? Eu trouxe esse exemplo de propósito até para vocês entenderem o valor que o dado positivo agrega, né, num caso real, tá? Então, quando a gente olha para esse relatório, né, é um CredNet com score aqui, tá? Então, vocês podem ver que é um relatório bem simples, né, com menos informações, e a gente adicionou o score nele. Quando a gente olha para esse cliente, a gente vê, putz, é um cliente que ele tem uma negativação, né, ou seja, ele está com o nome sujo,
e o score dele está baixo, né? Está bem baixo. Ele tem ali 393 de pontuação, e a chance dele pagar é de 18%, né? Ou seja, é uma chance dele pagar muito baixa, tá? Então, quando a gente olha só para esse relatório, para esse score negativo, a gente fala, putz, esse não é um cara legal para conceder um crédito para fazer uma venda, né? Eu acho melhor tomar um cuidado com esse consumidor. E aí pode passar o slide, por favor, pessoal. Quando a gente olha para esse mesmo relatório desse mesmo consumidor, só que a gente olha para os dados positivos, para o score positivo, vocês veem que a negativação, ela continua, né? Uma negativação de um valor baixo, né? Que aconteceu em janeiro desse ano, de R$ 84,00. Mas olha só, o score positivo desse consumidor está alto, né? 800, a chance dele pagar é de 80%. Nossa, mudou muito, né? Mas por quê? O que mudou? E aí, quando a gente analisou, a gente pegou esse exemplo, quando a gente montou esse exemplinho, a gente falou, putz, vamos ver casos de consumidores que têm muita alteração de faixa do score, né? E aí a gente estudou o que estava influenciando para ter essa alteração no score. E nesse exemplo, a gente vê que era um consumidor que ele paga as suas faturas do cartão de crédito, 95% delas antes do vencimento, ou seja, é um cara que ele paga tudo, ele não tem nada pago após o vencimento, ele tem diversas linhas de cheque especial disponíveis que ele não utiliza, e todas as faturas que ele tem abertas de qualquer empresa que esteja enviando dados para o cadastro positivo, estão com pagamento em dia. Então, por exemplo, cartões de crédito, financiamentos, né, contas de telefone, água, luz, etc. Estão todas em dia. Então, quando a gente olha para esse consumidor, a gente fala, putz, o cara, paga tudo, ele sempre pagou tudo, a gente olha para o histórico dele e fala, pô, é um cara ótimo, né, ele nunca deixou de pagar nada. A única coisa que ele tem é essa pendência de R$ 84,00. E aí, pessoal, essa pendência de R$ 84,00 pode muito bem ser uma conta que ele está contestando, uma fraude que fizeram no nome dele. Então, a gente consegue ver o outro lado, né? A gente consegue ver a parte da adimplência desse consumidor e ver que, putz, olha só, antes vocês estavam perdendo uma venda, né? Agora, não. Agora vocês têm essa informação completa e conseguem ver que, de fato, era uma venda que vocês poderiam fazer com mais tranquilidade. Pode passar de slide, por favor, pessoal. Para a gente ver, né, Felipe, trazendo aí quanto é importante, quanto mais informações a gente puder agregar, melhor, né? Então, o quanto é importante também para o nosso lojista, hoje a gente tem o Serasa junto, né, na venda dele, no balcão dele, no dia a dia dele, porque para trazer essas informações para ele, para realmente ajudar o negócio dele. Então, hoje o Cindy Lojas Porto Alegre está aí, né, para poder trazer essas soluções para ele. A gente está trazendo soluções para os nossos lojistas, para os nossos associados, para poder auxiliar na venda dele, porque para essa retomada, digamos assim, né, pós-pandemia, porque a pandemia ainda, né, a gente não sabe se terminou ou não terminou a pandemia, então a gente já está aqui numa retomada, né, já estamos algumas semanas com o varejo retomando, com o lojista retomando, então para ver o quanto é importante até nesse momento a gente trazer essas soluções, ajudar o nosso lojista nessa retomada. Cris, pegando aí o que o Felipe e o Daniel estão nos trazendo, bastante informações para a gente, os empresários hoje que estão nos assistindo aqui nessa live, como ele pode fazer para aderir ao Serasa aqui no Cindy Lojas Porto Alegre? Magali, é muito simples para fazer essa adesão ao produto do Serasa. Basta ser nosso associado, para ser nosso associado é muito simples também, tá? Nos procura, entra no site, ou então liga para o 3025-8300. Nós vamos ter o maior prazer em estar recebendo esses novos associados. Nós temos várias parcerias, o Serasa é mais uma delas, então a gente procura de uma maneira geral, está trazendo benefícios, está trazendo soluções, está trazendo produtos que facilitem o dia a dia do nosso associado para a gestão do seu negócio. É o que a gente está agora proporcionando com a entrada do Serasa, toda essa gama de dados, de informações que o nosso lojista vai ter, o nosso empresário em geral vai ter à sua disposição para estar tomando as melhores decisões na hora da sua venda. Principalmente agora, sim, nessa retomada que a gente tem que estar junto com o nosso associado e garantir que ele também tenha vendas seguras.
É isso aí. E aí aqui eu trouxe mais 3 exemplos que eles vão estar em sequência e eu vou passar rapidinho para a gente poder abrir para dúvidas também, perguntas que vocês possam ter, tá, pessoal? Aqui a gente traz um exemplo do histórico de pagamentos PF, que é aquela feature que o Daniel comentou, que ela está disponível, né, para compra nos 3 relatórios, né, tanto no Credit Bureau, quanto no Concentre, quanto no CredNet, que são os 3 relatórios para pessoa física. E o que esse histórico de pagamento ele traz de informação? Então, a gente divide, né, em faixas de atraso, de pontual até 60 dias de atraso, e a gente coloca qual que é a porcentagem dos pagamentos que aquele consumidor fez nos últimos 12 meses, que estão em cada uma dessas faixas de dias de atraso. Então, por exemplo, aqui a gente traz um exemplo de um consumidor que ele tem uma negativação, né, ele tem um cheque sem fundo em maio de 2017. Mas olha só, nos últimos 12 meses, ele pagou de 91% a 100% dos compromissos financeiros dele dentro do prazo. E de 0 a 15% dos compromissos financeiros dele com 1 a 7 dias de atraso. Ou seja, é um consumidor que ele paga, né, tudo bem em dia, tudo bem certinho. Então, a recomendação que a gente daria para esse consumidor, né, é de um possível crédito com garantias, né? Mesmo ele tendo essa negativação, ele não é, a gente olhando para os dados do cadastro positivo, né, e para o histórico de pagamentos, a gente vê que não é um consumidor ruim, e é um consumidor que ele paga tudo em dia, então a gente pode aí fazer essa venda, né, concretizar esse negócio. Vamos para o próximo para a gente mostrar diferenças? Aqui a gente vê que é um consumidor sem nenhuma negativação, né? Ou seja, dados negativos dele estão tudo em dia. Se você olhar só para o dado negativo, que era o que a gente olhava antes, né? Ou se você olhar, por exemplo, para o CredNet básico, né, que traz só os dados negativos mesmo, e aí aqui é um bom exemplo, né, de como usar os relatórios mais completos e ter mais informações é importante, né? Então, quando você olha lá só para os dados negativos, ele não tem nada, né? Olha lá, ele é um cliente que ele não teve nenhuma negativação, nenhum cheque sem fundo, não tem protesto, não tem ação judicial, etc. Mas quando a gente adiciona o histórico de pagamentos, olha só, a gente vê que ele paga bastante coisa em atraso, né? Com até 60 dias de atraso. A gente olha que lá na última faixa, que é mais de 60 dias de atraso, ele paga de 16% a 30% das coisas dele com esses 2 meses de atraso. Então, assim, a recomendação é de cautela na hora de conceder o crédito para esse consumidor, né? Porque, por mais que ele não tenha nenhuma negativação, que ele tenha pagado todas as suas dívidas e não tenha sido negativado, ele pagou com bastante atraso, né? Então, é um consumidor que ele pode estar numa situação de pré-inadimplência, ele pode ser um consumidor que ele pode se tornar inadimplente no futuro. Então, é um negócio que a gente tomaria mais cuidado na hora de fazer. E o último caso que a gente traz aqui é o extremo, né? Um consumidor com diversas negativações, né? Olha, ele tem 3 pendências comerciais, ele tem 4 protestos abertos no nome dele, e a gente vê que ele paga, ele tem um comportamento de pagamento até que balanceado, né? Ele paga de 61% a 75% das suas contas até o vencimento, né? Ou seja, ele é pontual, mas ele também paga em atraso, ele chega a pagar alguns compromissos com até 30 dias de atraso, né? Então, é um cliente de alto risco, né? Um cliente que ele, a gente pode ver que ele não se preocupa com a negativação, né? Então, ele não honra diversos compromissos que ele tem, e é um risco para o negócio, né? Conceder um crédito para esse consumidor. Ou seja, a gente trouxe 3 casos diferentes, né? Clientes que não tinham negativações e 2 clientes com negativações, sendo que um deles pagava tudo em dia, né? Tinha um histórico de pagamentos impecável, e o outro paga algumas coisas em dia e algumas coisas fora, né? Isso é para a gente ver como é importante utilizar todos os dados que a gente tem na mão na hora de fazer essa análise, né? Para fazer essa venda, para fazer essa concessão de maneira mais segura. Exatamente. Isso é bem importante mesmo. Exato. E assim, a gente sabe que vem muito mais por aí, né, pessoal? A gente sabe que a gente tem cada vez tecnologias chegando no mercado, né? A jornada de crédito digital, como a gente comentou lá no começo, é algo que está iniciando, né? E vai se tornar uma tendência no mercado, né? Tanto para o varejo quanto para outros segmentos, né? A gente tem dados alternativos chegando e novas regulamentações como o Open Banking, pagamento instantâneo. Ou seja,
a gente vai ter daqui para frente, a gente só vai ter mais dados, né? Cada vez mais dados. E é legal desse slide para vocês verem a dimensão, né, do quanto isso ainda vai aumentar e o quanto isso vai ser cada vez mais importante para a gente sair na frente da concorrência, né, e conseguir fazer o melhor negócio possível. É isso aí, o quanto é importante, né, o nosso lojista tá junto com o Serasa, aderiu o Serasa, tá junto ao Cindy Lojas aí, que está trazendo essa solução do Serasa hoje para ele, quanto a outras soluções que você encontra aqui no Cindy Lojas, plano de saúde, medicina do trabalho. Então, isso é bem importante, né? O nosso lojista hoje estar abastecido de dados, né? Assim como o Serasa está trazendo bastante isso para a gente. Bom, a gente tem um comentário aqui da Lohan, né? Que o pessoal está correndo para verificar os scores. Muito bom saber da importância dessas informações, tanto para o cliente quanto para os lojistas, né? Isso é importante também para nós como cliente, né? Hoje, porque a gente pode um dos nossos lojistas, por exemplo, e saber que a gente tem um score bom, que a gente tem um histórico de pagamento bom, isso é muito importante, mas também é importante para o nosso lojista estar abastecido com todas as informações, saber realmente o cliente dele, qual é o cliente que pode, aquele cliente pode trazer um risco para ele, outro que não traz um risco, para saber, é importante realmente para ele não ter esse problema na hora de fazer essa venda. Já que a gente está falando disso, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês dois, né? Tanto para o Daniel quanto para o Felipe. Por que hoje que o nosso lojista deve escolher a Serasa? O que a Serasa hoje pode trazer para a gente? Essa resposta é fácil, né? Quer falar, Daniel? Você fala primeiro, eu falo depois. Vai lá. Olha, a gente colocou aqui, né? É o banco de dados mais completo da América Latina. E a empresa que hoje, fazemos parte da Experian, que é o maior grupo de informações para negócios do mundo, né, tendo também outras linhas de atuação, que eu espero em breve estar fazendo novas rodadas aqui com a Magali, conforme a gente for estendendo essa parceria, esse convênio, mas assim, também traz um know-how para transformar esse banco de dados em solução para os diferentes momentos, tá? Então, assim, a gente traz segurança, e traz qualidade aí para que use, né? E, então, assim, para o PME, muitas vezes que nem ele tem dificuldade de utilizar isso. Ele eu gosto muito, né? Como eu falei, eu só trabalho com esse canal via entidades para os PMEs, e vocês acabam conseguindo agregar, que nem colocou assim, outros serviços, você citou ali, então, assim, o teu atendimento, você acaba podendo dar uma proximidade para ajudar ele a potencializar. Ele fala assim, uma palavra um pouquinho meio da moda, mas é isso mesmo, é tirar mais proveito do investimento que ele está fazendo ali com uma consulta, entendeu? Legal. E aí, complementando, né, o Daniel, então imagina, né, somos uma empresa global, como ele falou, né, a maior empresa de tecnologia de dados do mundo, né, fazemos parte da Experian, a gente tem uma equipe de mais de 200 data scientists, então é uma das maiores equipes no Brasil de cientistas de dados, né? Então eles estão lá o dia inteiro estudando para construir os melhores modelos, né? Os melhores produtos, para trazer a melhor informação para o mercado, né? Somos uma empresa que já está compliance com a LGPD, né? Então a LGPD chegando agora, uma nova regulamentação importantíssima, né? E quem desrespeitar a LGPD vai tomar umas multas altíssimas. Então, somos uma empresa que já está compliance com a LGPD. A gente já estava antes, porque como somos parte da Experian, a gente já tinha que seguir a GDPR, que é a LGPD de UK, né, lá que tem no Reino Unido. Então, já era uma regulamentação que a gente já seguia mesmo antes da regulamentação brasileira. Então, assim, isso também é muito importante. E uma das empresas, né, com mais know-how do mercado, com mais know-how, né, líder de mercado, está no mercado brasileiro há mais de 50 anos, né, acho que, sem dúvidas, vocês vão estar em boas mãos usando os nossos produtos. Legal. Com certeza. Bem legal. Bom, pessoal, a gente está se encaminhando agora para o final, então, da nossa live. A gente trouxe aí bastante informação hoje à tarde aí para o pessoal. Eu gostaria de saber se o Daniel, o Felipe, a Cris, né, quer deixar um recado final para quem está nos assistindo agora neste momento. Gente, o meu recado é que venham para o Cindy Lojas. Além de todos os produtos e serviços que a gente oferece, tem mais esse parceiro, esse grande parceiro que nós estamos agora com os produtos e serviços do Serasa. Então, muito simples, qualquer empresa de qualquer segmento, de qualquer ramo, basta ter CNPJ,
associe-se ao Cindy Lojas e venha fazer parte de ter à sua disposição toda essa gama de benefícios que a gente oferece e agora com Serasa. O que eu tenho aqui no final para falar, primeiro agradecer muito vocês do Cindy Lojas, tá, pela oportunidade da gente estar falando diretamente com o mercado. Isso é bem importante para a gente, né, tá colocando cada vez mais em todos esses meios online a nossa cara, ter essa interação. Fico à disposição aí para as dúvidas, vocês podem enviar através da Cris, da Magali, vão chegar até a gente, vai ter uma devolutiva, né? Então a gente está bem animado com essa parceria nova e agradecer aí por tudo isso e dizer que estamos à disposição, tá? Legal. Só completando, o Felipe falou dos data scientists, são 4 ou 5 data labs, né, no mundo, um é instalado em São Paulo, 4, tá, gente? Então, isso mesmo. Né? 4 data labs no então, mundo, né? A gente tem um data lab no Reino Unido, um data lab nos Estados Unidos, um em São Paulo e um em Dubai. Porque, ou seja, não é nem que a gente traz de fora, a gente desenvolve aqui com o know-how que vem de fora, tá? Legal, bem legal. É isso, pessoal. Faço das palavras do Daniel as minhas também, agradecer. Espero que vocês façam muitos bons negócios utilizando os dados que estão aí à disposição de vocês, os dados da Experian que estão através do Cindy Lojas disponíveis agora. Então, acho que é isso que eu espero. Uma boa retomada econômica para todo mundo, né? Agora com a quarentena se encaminhando para o final, tomara que seja assim, né? E é isso que eu espero. Obrigado, pessoal. É isso aí, aproveitando então a gente deixar alguns lembretes para vocês. Agora a gente está falando em retomada, né? O Cindy Lojas Porto Alegre está com uma campanha de conscientização agora para essa nossa retomada, né, do comércio. Então, pessoal, acompanhem nas nossas redes sociais, acompanhem, curte, comente, compartilhem essas informações. Lembrando que a nossa live vai ficar gravada, depois vocês podem acessar o portal Inspira Ação para acessar e verificar a live, né? Se tiver alguma dúvida, vocês podem também acessar o portal Inspira Ação, a gente tem todas as informações disponíveis lá, e podem acompanhar as nossas redes sociais para ficar sabendo das próximas lives que estarão disponíveis. A gente está sempre colocando todas essas informações nas nossas redes sociais e também no portal Inspiração. Gostaria de agradecer a presença de todos que nos assistiram nessa tarde com essas informações, e o Cindy Lojas Porto Alegre está disponível aí a todo mundo que quiser, né, conhecer um pouquinho, saber mais e que precisar de soluções, a gente está à disposição de todos os empresários aí, certo? Muito obrigada, pessoal, uma boa tarde. Obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau, pessoal. Boa tarde.